Muito bem. Amém. Alguma pergunta sobre ontem? Nós fizemos as duas primeiras perícopes. Houve, Claudinei, um questionamento aí sobre o início da segunda unidade perícope. E Ah, é mesmo, eu ouvi, mas eu não conseguia falar. É, é porque eu peguei aquela versão da Bereana, né? Como é que fala? Do Bible a, Hub. a Bereia. Tanto ela quanto a King James, ela para no 12. Mas Uhum. não tem problema nenhum, não. A gente ajusta, né, a questão dos pontos. A gente sempre dividiu ali, porque os É, dois, o 12 ele repete o versículo 2, né? Realmente. exato, aham, Mas ele é o primeiro ponto, eu acho, da segunda perícope. Não é necessariamente. aham. Pastor E, Alberto, eu já retorno, por favor. Estou na aula aqui. Obrigado. Então, o, o 12 é o início, né, do segundo momento com Macários, né, aquela palavra que começa. Vamos fazer um pouquinho de grego. Ô, Januário, quer falar? Claudinei, vamos preparar o grego para a gente fazer um pouquinho Desculpe. de grego. Qual Januário que é? É o Januário de Quilemane, não, né? De Mocuba? Sim, Mocoba. É Januário de Mocuba? Tudo bem, Januário? Sim, sim. Graças a Deus, bem, não sei, pastor. Tudo bem. Você está Obrigado. falando em administração, você é o rei da administração, aí você entende de tudo isso, né? Ah, sim, pastor. Graças a Deus. Depois eu quero conversar com você sobre isso, que tem muita confusão aí. Mas tá tudo bem com a esposa, a família? Sim, sim, estamos bem, nada do mar, graças a Deus. Não sei lá como está, pastor. Tá bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Muito. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Uhum. Então vamos lá. Amém. Nós temos duas perícopes muito semelhantes ali, né? De 2 a 11 e de 12 a 18. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. ô pastor, eu vou colocar no chat aqui, viu? As duas perícopes aqui de novo. Tá bom. E, e obviamente que segue o mesmo raciocínio, né? Da aprovação ser uma coisa positiva. Ontem eu destaquei o fato de que para uma nova religião, vamos dizer assim, né? Um novo, um, um novo, uma nova abordagem, né? Do relacionamento com Deus para os judeus, né? Que Tiago estava diante disso. A ideia de provação, ela se torna uma coisa, passa a ser uma coisa positiva, né? E no Velho Testamento e no ponto de vista farisaico, o mal ele era visto como uma coisa, não é, que vinha como a justiça de Deus, uma condenação, não é? A consequência do seu erro. E aqui Tiago ele está invertendo isso, né? Pelo próprio exemplo de Cristo, a cruz que se tornou uma condenação, né? Mas virou instrumento de bênção. Então, o cristianismo primitivo ali, no primeiro século, a igreja de Jerusalém, a igreja que está construindo agora, né, em cima desses ensinos do Velho Testamento e da realidade judaica, ela muda o paradigma do que é realmente esse momento de dificuldade da pessoa na sua caminhada, né? Se vocês olharem para o Velho Testamento, por exemplo, o livro de Jó, que há um questionamento acadêmico se Jó foi um personagem real ou se ele foi. É um livro de Jó, um livro filosófico, proverbial, né? Não vou entrar nessa discussão, depois vocês perguntam para a pessoa do Velho Testamento, mas a verdade é que Jó, ele é acusado pelos seus próprios amigos, né?
de ter feito algo errado, né? E na verdade todo embate de ideias ali, não é, do livro de Jó, é Jó afirmando que ele estava firme com Deus, né, e a soberania de Deus, e obviamente que Deus faz o que ele quer, mas ele tem uma consciência, né, de que aquilo ali não é exatamente uma consequência do seu mal, mas mais uma aprovação mesmo. E no Velho Testamento a gente vê essa dificuldade, né, já desse entendimento, porque realmente o molde é que você vai ser bem-sucedido, você vai ser bem-aventurado se você proceder de acordo com a lei, né? Então, procedendo em correção com a lei, você vai ter bênçãos. Essa é a maneira, o modus operandi simples, né, do judaísmo naquela época. Então, o que que Tiago está falando? Não, mas aprovação, na verdade, é bênção, né? Então, isso é uma mudança de paradigma, né, enorme para aquilo que era, né, a religião da época. E, obviamente, mais uma vez, é Jesus, né, o sofrimento dele na cruz que coloca isso exatamente em questão, porque ele sendo o filho de Deus, não tendo pecado, né, sendo perfeito, ele sofre uma morte terrível e ali ele cumpre uma missão, né, enorme de restaurar a humanidade, né? Ele preenche o seu propósito ali. Então isso fez com que o cristianismo se torne uma religião de não é, de que na qual o sofrimento faz parte, não é, fundamentalmente da caminhada cristã. Não é dizer que nós temos que sofrer, sofrer, sofrer o tempo todo, mas é dizer que na caminhada você vai ter intempéries, vai ter dificuldades, vai ter barreiras, vai ter lutas, não é? Vai sofrer perseguição e tudo mais. No contexto do Sermão do Monte, por exemplo, das bem-aventuranças, é, são sete mais uma bem-aventuranças, né? Porque a oitava é a repetição praticamente da primeira, né? Jesus fala: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E a oitava, né, que constrói em cima da primeira, bem-aventurados os perseguidos, olha aí, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, já no início do ministério de Jesus, ele coloca a ideia de bem-aventurança atrelada à perseguição, né? Ao sofrimento, à calúnia. Ele vai dizer: bem-aventurados sois vós quando os perseguirem, vos injuriarem, maltratarem, né? E disserem todo o mal contra vós. Então ele já coloca, né, a posição dos crentes, dos perseguidos e, obviamente que dos mártires, né, até depois que seriam mortos por causa do evangelho, com uma posição de extremo valor dentro do reino de Deus. Então isso é uma mudança de paradigma. E é por isso que a palavra Macários aqui, ela tem que ser ressaltada, Claudinei. Se puder botar o grego aqui, até para a gente fazer um exercíciozinho. Macários é a palavra bem-aventurado no grego e ela tem um peso enorme, porque até então Macários não era isso, né? Até Jesus, até agora Tiago, né, que está ecoando isso em Jesus, Macários era o cara que tinha vida boa, tranquila, sem problemas, né? E hoje no mundo evangélico, a gente vê certas tendências, né? Obviamente que uma delas, por exemplo, é o legalismo dos próprios judeus, né? Alguns querem voltar para o sábado, alguns querem guardar isso e aquilo, e é uma tendência sempre, né, dos fariseus, judaizantes, os legalistas hoje. Mas também há uma tendência no meio evangélico, né? No evangelho que é que a gente chama da prosperidade, assim, né, de se valorizar a vida cristã sem sofrimento, né, sem dificuldades financeiras, sem doença, né? E Tiago é uma carta que, por certo, não faz muito sentido no contexto pentecostal, né? Porque o pentecostal ele declara vitória, né, sobre os problemas. Ele quer isso, né? Ele quer dizer: ah, eu não, você tem que
Jesus morreu para você não sofrer, para você não ter dificuldades financeiras ou dificuldades qualquer na vida. Então, para o pentecostal, tudo é uma luta que precisa ser vencida, né, no sentido de não ter o mal. E a perspectiva é um pouco assim, né? Quase como que no Velho Testamento. Vamos lá então, Claudinei, faz um exercíciozinho com eles, pedir para uns três ou Vamos, quatro, vamos. tá bom? Vamos começar a partir do 12, então? Pode ser? Que é a segunda perícope? Pode ser. É. Ontem nós vimos, né, irmãos, a questão da palavra Macários aqui, né? Bem-aventurado, né? Felizes, né? Abençoado é, né? Então vamos falar um pouquinho grego e a gente pode ir sempre do 12 a 18 a perícope que a gente vai trabalhar então. Então quem que gostaria de começar falando aí? Falar os versículos no grego aqui, ó. Para quem ainda não trabalhou ainda o Bible Hub, aqui embaixo é a tradução, né? Aqui é como se escreve no grego. E o interlinear nos dá como falar no grego. Então, Macários. O interessante, queridos, é que em algum momento vocês esqueçam essa parte né, que fala? Da transliteração, mas quando vocês olharem para essa palavra aqui, ó, vocês consigam, né, o Macários. Deixa eu só colocar uma coisa antes aqui, porque eu acho que é importante a gente só ver a questão do grego mesmo, que é o próprio alfabeto, né? Às vezes a gente não foi nele ainda, não sei se no módulo anterior nós fomos no alfabeto. Claudinei, É, faz o alfabeto. Isso, fácil. isso então, fazer o alfabeto primeiro, e aí depois a gente vai lá no, no grego mesmo, no versículo, tá? Tá todo mundo vendo aí? Tá tudo bom, bem aí a visualização para vocês? Alguém me deu um toque aí, me dá um ok aí. Tá todo mundo vendo o alfabeto? Tá, estamos. Sim, sim, Ok, conseguimos beleza. ver. Boa, boa. Então, olha só. Alfa, né? Aqui sempre vai ter a letra no maiúsculo e no minúsculo, tá? Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, em alguns alfabetos você pega na internet, aqui tem um D na frente, por isso que tem que falar tipo assim, zeta, né? Zeta, tipo um D na frente. Eta, aqui esse TH, né? Tipo um TH quando você fala tree, né? Teta. Parece que sua língua tem que ficar presa lá no céu da boca, né? Teta. Iota, capa, lambda. Aqui é a pronúncia do biquinho, né? Mu, mu. Aqui é a mesma coisa, né? Nu. É, aqui é o ki, né? Ômicron, pi, rho, sigma, tau. O tau é a letra, né? De, né? Essa que é a letra de Deus, que é esse T aqui. Tau. Y Fi, tá? PHI é Fi, Xi. O X aqui, na verdade, é Xi, Psi e Ômega, tá? Tem algumas que é diferente, tipo esse aqui, ó.
o chi, né? A gente não fala chi, a gente fala ki. Esse PHI é fi e esse CHI é xi. Então vamos lá. Quem quer falar o alfabeto aqui, ó? Vou falar rapidamente aí, depois vocês falam aqui também, ó. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu, nu, ki, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, psi, ômega. Vamos lá, quem é que quer, quem se disponibiliza para falar o alfabeto aí? Um de cada vez, hein? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, lota, kappa, lambda, mu, nu, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, psi, ômega. Ok, vamos só ajustar aqui, ó. Aqui a gente vai falar teta, né? Mas na verdade você tem que fazer pôr sua língua entre os dentes aqui, né? Teta, né? Ok? O mu aqui é tipo M-I, só que você tem que fazer um biquinho, mu. Mesma coisa o N, nu. O xi não é xi, é ki. O PHI aqui, ó, pi, não é pi, é fi. O CHI não é chi, é psi. E aí sim, psi e ômega. Beleza? Vamos lá. É Chipinduro que tá com a mão levantada. Quem levantou a mão primeiro? Vamos pro Chipinduro. Vamos lá. Depois a gente. CH é Ki mesmo. É Ki, como Onde que Crystal. nós estamos? O X, né? O X, ele. O CHI, antes do Psi, é Ki. Ki. E esse chi aqui é o Xi. Não, o Psi é o. Cadê ele aqui no. Olha aí no seu. É porque tá com as maiúsculas aqui. O É. Psi Uhum. é esse aqui, é o Nu, o Psi. Nu. Mu, Nu, Psi, Ômicron. Ah, então esse aqui, ó. Xi. O É, chi aqui, gente, é Xi. isso. E o Xi, aqui, THI, é Ki. Lembra de Christos, que Cristo escreve com Cristo. esse Aham. X aqui. Ou carisma, né? Carisma. Carisma, né? Caris. Aham. Na verdade, o X é o nosso C, né? Aham. É confuso mesmo, porque bota o H e aí a gente. O que se é isso aqui, ó, O o Xi é Z o tá com Xi três. aqui, ó. Onde eu Isso. tô. O Aham. 3 ao contrário, aí, quase. É, três ao contrário aqui, ó. Isso. É E o. confuso, né? Mas é Aham. Sim. muito bom a explicação, Cláudio. Eu achei. É. E o Ki aqui, ó. O Ki é o Ki-si, ok? Isso. É o X que leva. Em português a gente tem isso. A gente fala, por exemplo, quando o X está no meio, né, vamos dar um exemplo. Aham. Eu estou pensando em termo É médico, mas é tipo. exoesqueleto, por exemplo, né? Aham. Uhum. Exoesqueleto, quer dizer que é um esqueleto que está do lado de fora. É XO, né? Na medicina a gente fala exoftalmia, a pessoa está com os olhos para fora, né? Então, é um XO, a gente lê exo, né? Por exemplo, em português. Tem Uhum. o X assim, né? Uhum. Pronuncia essa letra aqui pra mim, pastor, esse teta aqui. É o igual em inglês, né? É que a É, gente não tem esse então, português, é o the. é Quem fala zeta. inglês aí, the. Os dialetos africanos têm muito, Muito bom, é. por exemplo, o Z é comum, eles têm um Z. Aham.
Eles têm também o nu, né? Nu, né? Que é um M com B, mbá, mas ele fala ma. Aham. Eles têm muitas letras conjugadas, né? Sons outros que não estão nem em português nem em grego. Então eles entendem bem o zeta. Uhum. Se esses sons mais complexos eles entendem. Tá? Uhum. Ok, muito bom. Então vamos lá, Chipinduro? Vamos fazer? Sim, sim. Lembrando que esse chi aqui é xi e esse chi aqui embaixo aqui é o ki. Todo seu Chipinduro. Tá certo, muito obrigado. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, nu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, ômega. É isso aí, muito bom. Very good. José, pai de Jesus. alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, nu, nu, xi, omicron, phi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, ômega. Muito bom, muito bom. Quem abriu aqui também foi o Luciano. Rositene Nazaré Luciano. Quer falar, meu irmão? Sim, sim, pastor. Por favor, fica à vontade. Temos alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, lota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, E psi e ômega. isso, muito bom. Quem mais, gente, quer fazer aqui o alfabeto? O alfabeto é mais fácil que o versículo, hein? A gente vai pro versículo então, se ninguém vai fazer. Vamos pro versículo. Ah, não. Egas Nantubo. Nantumbo. Pode falar, meu querido. Pode ler aí, tá? Não estamos ouvindo. Você levantou a mão? Ô, meu irmão Egas. Quer falar? Boa noite. Sim, sim, sim. Quero tentar ler. Vamos lá. Todo seu. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, lota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, xi, psi, ômega. Isso. Só lembrando, esse I aqui, gente, ó, não é lota, tá? Isso aqui é um I, é iota, tá bom? Só lembrando para não esquecer. Aqui é iota, não é lota. Ok? Vamos lá para os versículos para a gente trabalhar lá as palavras, né?
Uma diferença aqui, nós temos dois sons S, né? Pera aí, deixa eu colocar aqui o alfabeto. Pera aí. Tem um debate Pode enorme, né? O falar. grego é antigo, então às vezes não é fácil. Então, as vogais gregas, né, são alfa, depois o epsilon, o eta, que é esse H-I-N, né? E depois o iota, que é o I, tem o ômicron e o ômega. Não faltou alguma, não, né? Faltou Y. Cadê o E o Y? Y. É, Aqui, ó. tá. Então são sete vogais, né? E o epsilon e o eta, há muita diferença histórica, como é que pronuncia e tudo. Eu vou na escola que epsilon é o E aberto, então é o E, e o eta é o E fechado, né? E embora isso é quase que uma diferenciação para a gente separar uma da outra, e historicamente você vai ter lugares com acentos diferentes, pode até inverter a situação em alguns lugares, né? E o grego, obviamente, que tem muitos tipos de grego ao longo da história. Mas não é o mesmo E, né? Então fica aqui a observação. Uhum. O A é A, o I é I, e Pera obviamente aí. que o grego, o Pera iota aí. é o I, o alfa é A, né? Então, A, I é o iota, né? Isso. O E tem o E aberto e o E fechado. Ok. Em francês, na verdade, tem vários E's, né, na grafia. Em francês, por exemplo, tem o E, tem o E e tem o E, né? Então, alguns poderiam falar assim, né? Tem essas diferenças das vogais. O iota é I mesmo, né? O ômicron, ele é o O aberto, o ômega seria o O, né? Ômega. Então, e o Y não é I, mas é a vogal francesa U, é meio U, meio I, né? E então é isso, você tem O, U, ômega, né? E em Portugal, por exemplo, minha mãe não, minha família sempre chama atenção porque em Portugal a gente fala o O às vezes com U, né? Tem algumas coisas que eu guardo. Eu, por exemplo, não falo morango, né? Eu pergunto, tem morango aí? Né? Porque lá em Portugal não se fala morango, fala morangos, né? O O é bem fechadão, é um U, né? No Brasil seria um U. Mas eu queria que vocês entendessem que essa pronúncia tem a ver com a questão fonética, né? Das vogais que vão desde a parte mais frontal da garganta até a parte mais para trás. Eu vou abrir a câmera aqui para vocês verem minha. Olhem para mim aqui, ficar bem perto aqui para vocês entenderem. O, as vogais, elas vão desde da garganta, que seria o som A aberto, né? Você para falar um A bem. O A em inglês, por exemplo, quando você fala bad boy, né? Mal, né? E tem que ir lá atrás. O brasileiro nem consegue falar, porque ele fala bad. Bad não é bad. Bad. Aí é lá atrás, ó. Bad. Tem que abrir bem a garganta. Então esse é o A mais abertão, né? A. Você tem que abrir tudo. E aí você vai trazendo as vogais, ó, como se fossem cortes aqui, ó. Pensa em cortes até a ponta do lábio. Então é o, U. Entendeu? Então as vogais, elas não tem sem as consoantes, né? Porque as consoantes, se você trabalha ou estala a língua no céu da boca, ou entre os dentes, ou no lábio, as consoantes, elas têm a ver com a posição da língua, ou dos lábios e do palato. Aí na África tem até o estalar, né? Tem uma tribo aí que fala, não sei se é na África do Sul, que fala que isso é consoante, mas as vogais, elas são simplesmente a abertura e o fechamento da garganta e da boca, o tubo ali, desde aqui de trás até a boca. Então, por isso que tem um número.
diferente, incontáveis de vogais, né? Mas a gente tem as sete no grego, né? Que vai desde o A, que é lá atrás, até o I, I, que é o esse biquinho aqui francês, né? I, que é a mistura do U com I. Então, A, E, I, O, U, né? Entenderam isso? Isso é assim que a gente pronuncia a vogal. Então, não é muito fácil a gente saber a pronunciação do grego do passado, porque as vogais variam, né? Mas, em termos de classificação, a gente faz o epsilon e aberto e o e, eta, mais fechado, ok? E o ômicron, ômega, né? É um O quase U, né? Ômicron aberto, o ômega quase U, ômega, né? Ômega igual o murango que eu falei. Depois o Y, que é no biquinho aqui. Muito bem, Carolina. É isso aí. Aula de fonética. Obrigado, pastor. Muito bom. Vamos lá. Eu vou colocar o grego aqui, né? O versículo para a gente trabalhar ele agora. A gente que já teve, né? Viu aí o calendário, né? Calendário não, gente, desculpa, o alfabeto. Então a gente pode começar a identificar as letras, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o M, mu. Vou falar letra por letra, viu? Vocês podem ajudar também aqui, ó. Alfa, não é isso? Ó, o alfa aqui, que é o segundo. Deixa eu pegar aqui. Isso, alfa. Aqui, ó, capa, alfa novamente, rho, iota, iota, certo? Aqui é o ômicron e esse aqui é o sigma, né? Então a tradução dele é Macarius, ou melhor, a tradução não, a transliteração, né? Como a gente fala, Macarius, né? Então, olha o A de novo, né? Esse, esse N, né? Esse Vzinho aqui é o Ni, né? Depois o Eta e olha o Rho aqui novamente. E depois você. Então, aí a gente vai começar a falar, né? Macários, Aner, Ros, né? Quando tem, né? O pastor já sempre fala isso, ó. Aqui é uma vogal, né? Essa vogal é o ômicron. Quando tem um símbolo acima, então você não fala os. Você fala tipo com um H no português. Tipo, então você fala arroz, né? Arroz. Aqui, ó, tem uma vogal e aqui você tem um símbolozinho, né? Então, ao invés de você falar é, hipomenei, é hipomenei, né? Então, a gente pode trabalhar esse texto aqui assim. Vamos ver quem é que quer falar aí pelo menos um versículo por agora? Nós vamos fazer 8 versículos, né? Ou melhor, 6, né? Do 12 a 18. Quem vai fazer o primeiro versículo aqui? Lembrando, Vamos, vocês vamos, podem, vamos. ô Nelson, você pode fazer, Nelson. Vocês podem usar isso aqui, mas lembrando que em algum momento é importante esquecer a transliteração, e eu acho que até que tem como fazer isso no Bible Hub, a gente pode fazer isso mais para frente, e a partir daqui vocês leem, mas vamos lá. Vai lá, Nelson, todo seu. Bom, estou a começar. Pode começar. Macarius. Desculpe, vou começar. Ah, tá certo, aham, vai lá.
Μακάρις, μακάρις ανερχός υπομένει περασμόν ότι δοκιμός. É, Xenomanos, Aí, ó, isso aqui é o gama, não é? sim, Então é genomanos, né? exato, certo. Genomanos, Lemsey, Tom, Stefano, Tes, Zoes. Essa aqui não traduziu, não. Não traduziu? Pera aí. Deixa eu ver qual que é essa palavra aqui. Pera aí. Mas pode ir, né? Eu volto aqui. Sim, sim. É, Epengelato, Tois, Agaposin, Auton. Ok. Pode ler mais um versículo? Sim, sim, sim. Médeis. Medes, per, Medes, Persomenos, Legeton, Hoti, Apotio, Erasmei, Ho, Garteos, Aperatos, Estin, Cacon, Perase de Autos. Ou Dena. Deixa eu só descobrir qual que é essa palavra aqui, ó. Tá bem. Ah, não. Pera aí. Onde que tá? No 12, né? Pera aí, só um minutinho. Tá no 12, isso. Então é a palavra. Mas aqui, pastor, Oi. depois de dominar um pouco o alfabeto em si, Uhum. o segundo passo é tentar já saber a formação de uma palavra, né? Isso. Por exemplo, aqui são duas palavras, tendo sido, mas já na tradução é uma única palavra. Ah, sim. Aham. Deixa eu ver aqui que você está falando, né? Genomanos. Genômanos. É verdade, uma palavra. Aqui, gente, ó, que não traduziu. Aqui que não traduziu. Aqui, ó. É a palavra. Nesse caso, é a palavra rose, né? Que é a qual. Na verdade, é a qual a tradução dela. Então, Uhum. aqui, ó, é rose, que é. Deixa eu ver se tem outra palavra dessa aqui parecida. Ó, aqui que não traduziu é isso aqui, ó. É esse O aqui, é esse O aqui, ó, com esse V aqui, ó, com V, esse aqui, ó. Tá Sim, entendendo? sim. Que é a qual. Porque o texto é assim, né? Receberá a coroa da vida, a qual ele prometeu, tá vendo aqui, ó? Ele prometeu para aqueles que amam, para aqueles que o amam. Então aqui é a tradução a qual. E o grego aqui é a palavra, é o O com esses acentos aqui, ó, né? E esse V aqui. Ó. Então é.
como é que a gente fala aqui, ó, Ross, tá bom? Fonética, Ross. Beleza. 12, 13. Já fizemos o 13, né? 14, Pastor, quer continuar, meu irmão? Chipindur, quer fazer? Nelson, quer posso perguntar, fazer? quer falar? Não, 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 não Eu, vou para Chipindouro, vai continuar. Beleza, beleza. Vai lá, Chipindur. Depois a gente vai na verdade, voltar, viu, pastor, gente? eu quando levantei a mão era para perguntar algo, mas posso Ah, continuar. tá. Queria perguntar no versículo 12, pastor. Na verdade, eu compreendi que a forma como nós organizamos a palavra, né? Por Uhum. exemplo, nós, quando quisermos escrever homem, vamos escrever H-O-M-E. Então, parece que o grego funciona praticamente da mesma forma. Mas Sim. ali naquela palavra genomanos, pastor, eu vi que eles colocaram A para pronúncia, genoma, mas aqui no grego não colocaram alfa, colocaram epsilon. Não era suposto, talvez, lermos genomenos, É. ou por que que aí temos que Vamos lá ler para A? transliteração dele. Vamos lá para pronúncia fonética dele. Vamos lá. É que pode ter muita questão da tradução do meu computador, né? Pode ser mesmo. Aqui, ó. Mas é a mesmo, tá aqui, quer ver? Aqui, ó. Então, essa é a palavra gnomai, transliteração gnomai, gnomai, pronúncia, né? Gnomai, gnomai, gnomai. Olha aqui, é Pastor, porque a palavra original aqui, Chipinduro, tem é alfa, tem tem um alfa. alfa, né? Então pode ser alguma variação da palavra, né? É porque que a palavra original, tipo assim, deixa eu ver qual que é o termo que tá lá. Tendo sido, né? O irmão levantou aí a ideia de que essa palavra, na verdade, corresponde a duas no português, né? Então pode ser sim, quando junta ela, porque aqui essa palavra, na verdade, é o sido. Concordam? É do verbo ser aqui, tornar-se aqui, ó. Pastor, eu vejo também que aqui a forma como escreveram aqui a palavra original está diferente de como escreveram lá na, no É, versículo. mas é isso que eu tô falando, ó. Porque aqui é a raiz da palavra, né? Ah, É ok. como se fosse assim, ó. A raiz da palavra é verde. Só que eu Sim, vou sim. escrever lá esverdeado, né? Ok. Então muda, aqui muda, porque a raiz da palavra daqui, ó, é o ser. Ah, a palavra original é como se fosse família de palavras, é isso? Isso é. E aqui, como é uma palavra dupla, né? Não é uma, Sim, são duas palavras e o grego está colocando uma. Então pode certo. ter essa variação mesmo, viu? Mas esse é aqui é o quê? É o epsilon, né? Sim, pastor, é o Não é o epsilon. epsilon? Sim, Então, pode ser que a gente fale esse aqui, ó, genomenos. Isso sim, mesmo, genômenos. Embora tenha um A aqui, mas é por isso que eu falo, ó, a gente vai ter que, em algum momento, nós vamos ter que bater o olho aqui e ler por aqui, né? Aqui, em algum momento, nós vamos deixar isso aqui para a gente aprender o grego certo, né? O grego com todas as questões aí. Então, na verdade, a palavra, ela tem um epsilon aqui, né? Se você for para a raiz da palavra, aí sim, aqui, ó, gnomai, aí tem um alfa. Mas como ela tá junta, né, ela muda aqui sua fonética. Ok?
Então vamos ficar atento a isso aí. Muito bom levantar essa questão aqui. Chipinduro, Ok, vamos agora lá? podemos ir para o 14. Pendoro, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Está bem. Recaustos de Perazetae, hipotesidias, epitemias, exolcomenos, cai. Desculpa, pastor. Tranquilo? Então, deleazomenos, Isso. eita é epitimia silabosa, tictei hamartiano, re de hamartia, a- apotelestesia, apotelestesa, apoquiei, sanaton, me, planaste, adelfoi, mu, agapetoi, pasa 12, HC, cai, pan, dorema, teleon, an, anothen, estin, katabainon, apo, tu, patros, ton, photon, par, hu, oak, any, paralage, he, tropes, aposicam, aposquiasma, boletes, apequiesen, hemas, logo, aletheias, eis, para, einai, hemas, aparcentina, ton, auto, tismaton, Beleza. yes, Beleza. É até o 18 aqui. Deixa eu só voltar numa questão aqui, porque eu acho que não traduzi isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o 15. 15. Vamos lá, o 15. Aqui, ó. Eita, timia. Peraí, tendo concebido. Terramartia. É de amartia. Ok. Peraí. Thanatos. Ah, não, tá certo. Essa parte aqui, ó, tendo se tornado. Ah, sim. É porque aqui, gente, ó, totalmente desenvolvido e tendo se tornado. É a mesma coisa, tá? Eles traduziram a essa palavra aqui em duas expressões. Então, no capítulo 15, no versículo 15, é a ideia de o pecado tendo sido consumado traz morte, ok? Então, aqui está certo. Então, você pode falar aqui, apotelesteisa, apo, apoquiei, né? Thanaton, né? Tanatologia, né? A questão da morte. Então aqui está certo. Não tem uma outra palavra aí, não.
Muito bom, hein? Vamos lá de novo? Do 12 ao 18. Alguma palavra diferente aqui, gente, que vocês. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, a gente viu, né, que duas palavras mudou ali alguma. Vamos pegar uma palavra aqui, ó, tendo concebido aqui, ó. Tendo concebido, né? Que tem o alfa. Vamos ver qual que é a palavra se muda alguma coisa no original. Deixa eu só voltar aqui só para pegar. É aqui, concebido, né? Tem um alfa aqui, tendo concebido. E aqui termina. Opa, aqui, ó. Tem um alfa e depois termina no ômega, né? Seria a O mesmo a palavra. A original, né? Palavra original. Então, só para vocês verem que, né, muda alguma coisinha em relação quando junta as palavras, né? Vamos lá, quem é que vai falar aí, mais uma vez? Quem é o próximo? Do 12 a 18 agora. Ixi, ninguém? Posso tentar. Então vamos lá. Macários, Aner, Ros, Hipomenei, Peirasmon, Hot, Doquimos, Genomanos, Genômenos. Lem... Genômeno. ok. Muito obrigado, Gama, pastor. gama, gê. Sim. Muito obrigado, pastor. Genom, genom, genomanos, lempstai, lempstai, ton, Stefanon, tes, zois, querido. Não é querido. Aqui é Ros. Azus, Ros. ros, Isso. epen, epengeliato, epengeliato, tos, agapo, agapose, auton, Pode continuar aqui, ó. med, mede, peras ou menos, legeto, hot, apple, teu, perazonam, perazom,
Ho, Gar, Theos, Apeirastus, Estin, Ca- Estin Cacon, Peirazei, De Autos, Audena, Hecastos, De Peirazetai, Hippo, Tes, Idias, Ep- Eptimias, Ezecomenos, Echecomenos, Cai, Delazomenos. Alô, pastor? Tô aqui, ó. Eita, Muito agora. obrigado. Eita, Ré, Eptimia, Silabosa, Tic, tic, Tictei, Hamartiano, Rede, Hamartia, Apotes, Apoteleteiza, Apoquie, tan, tan, Tanaton, Me, Planaste, Adefol, Mu, Agapetoi, Paza, 12, Agate, Kai, Pan, Dorema, Teleion, Anoten, Estin, Catabinon, Apo, Tou, Patrus, Ton, Futon, Par, Ho, Hoc, N, Paralage, He, Tropez, Aposquiasma, Buleteis, Apoquies, Remas, Logo, Aletaias, Res, Para, Einai, Remas, Aparachem, Tina, Ton, Auto, Kitismaston, Boa, boa.
É, Fabião e Alberto, os dois estão com as mãos levantadas e o José também, né? Tinha levantado antes. José José pai de Jesus. Posso? Pode. Quem é que tá falando? Sim, pastor. Isso. Eu preciso, precisava de falar, mas pronto, pode fazer o Pai de Jesus. Não, não, pode falar. Vamos fazer assim. Quem abriu aqui? Peraí. Vamos lá. Vamos fazer o Alberto, depois o José, pai de Jesus, depois quem foi o Fabião, né? Beleza. Então, Alberto, vou colocar aqui para você. Talvez Só um minuto. Oi? era para fazer leitura assim que há espaço. Isso, vou colocar aqui na tela aqui de novo. Peraí. É porque saiu aqui da minha. Deixa eu voltar aqui no 12. Isso. Peraí. Agora foi. Vamos lá então, Alberto. Sim, pastor. Posso começar, pastor? Pode começar. Pastor? Está bem. Pode começar, tranquilo. Macarios, Macarios, Anuel Hos, Hipomenei, Perasmone, Hoti, Dokimos, Genomanos, Lepstai, Tony Stefanon, Tes Zoes, Epi- Epigelato, Pos Agepson Auton, Versículo 13. Medes, hum, Medes, Perazomenos, Legito, Hotiapo, Theon, Perazomai, O, Gar, Theos, Aperastus, Restin, Cacon, Perazei, de Autos, Oudena, Recastos, de Peraztai, Hipóteses, Ideais, Epidemias, Exelcomenos, Cai, Belaisomenos, Eita, Ré, Epidemia, Xelabouza, Tectai, Hamartiano, Ri de Hamartia, Apotelexeisa, Apoquei, Dhanoton, Me, Planas, Planasde, Adelphoi, Mo, Agepithoi, Passa Doce, Aqueda, Caipen, Dorema, Keleon, Anoden, Estin, Catabainone, Apotou, Patros, Tunfoton, Par, Ho, Auk, N, Paralide, E, Tropis. Aposquiama, Boleteis,
apekisien, hemas logo, ale, aletheas, eis para Einani, Remas, Aparxen, Tina, Tony, Outono, Quesmaton. Muito bom, foi. Obrigado, Alberto. Obrigado, Vamos, pastor. Vamos lá, acho que beleza. já tá bom. Tem mais gente ainda? Tô aqui presente, pastor, na fila. Ah, quer falar? Então, você viu a palavra Perasmo e Macários aí? Já, já. Mas faz o irmão aí que tá esperando, por favor. O Aham. José. Macarios, Enar, Os, Hipomenei, Peirasmon, Hoti, Dokimos, Genomanos, Lemp, Setai, Ton, Stephanon, Tes, Zoes, Querido, E- Epe, Epengeliot, Tois, Agaposin, Auton, Medes, Peirazumenos, Legeto, Hoti, Apo, Deo, Peirazomai, Ho, Gar, Deus, Apeiratus, Estim, Cacon, Peirazei, de Autos, Audena, Recastos, de Peirazetai, Hippo, Tes, Idias, Epitimias, Axelcomenos, Cai, Deleazomenos, Eita, Re, Epitimia, Silabosa, Tic, Tic, Tictei, Hamortiano, He, Di, Hamartia, Apo, Apotelestesa, Apokiei, Janaton, Mi, Planaste, Adelphoi, Mou, Agapetoi, Paza, 12, Agati, Kai, Pan, Dorema, Teleion, Anotem, Estin, Katabaino, Apo, Toi, Patros, Ton, Photon, Parho, Au, N, Paraleg, Retropes, Aposquiasma, Boletes, Apequiesen, Remas, Logo, Aleteias, Reis, para, Reinai, Remas, Aparchen, Tina, Tom, Auto, Kitsmaston. Ok, foi. Vamos lá, É, vamos. Tem mais gente? não, aí o Fabião, que ele tinha mandado, aí a próxima, amanhã ou depois ele começa. Tá bom. Pode ser melhor. Vamos para a terceira perícope, né? E para introduzir a terceira perícope, né, a gente
Tem esse finalzinho aí que o José acabou de ler, né? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então ele termina essa segunda perícope com essa frase enigmática e teológica, né? E, e o que está por trás disso? Então vamos tentar fazer uma exegese desse versículo para entender a mudança agora para a terceira perícope. Ele está falando exatamente dessa nova criação, né? Nós somos criaturas, as primeiras, né? Geradas agora, mas por uma outra coisa. Esse sistema novo, aqui o que tem de diferente é que tem a tal do Logos, né? Tealetheia, e da palavra da verdade, né? Que é que gera esses primeiros frutos. Nós somos. Ele está reconhecendo o momento histórico da Igreja de Jerusalém, os crentes ali. Tiago tem esse privilégio de falar: nós somos agora os primeiros frutos dessa nova árvore, dessa nova era aqui, né, do reino de Deus. E qual a diferença? Nós fomos gerados pela palavra da verdade, que vem do alto, que é perfeita, né, ela tem objetivo, o Pai das luzes, que não tem variação, quer dizer, é uma coisa que traz total clareza, né, a verdade. Porque o sistema antigo, ele virou um sistema de mentira. Ele virou um sistema de que as pessoas praticavam externamente a religião, mas por dentro eram como sepulcros caiados, né? Então, por isso que as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ele trabalha diretamente com isso. Não adianta você dizer, ah, não adultério, mas você, no seu coração, você deseja mulher. Os seus olhos te fazem tropeçar, suas mãos, né? Então, Jesus, no Sermão do Monte, ele está estabelecendo que esse novo reino não adianta ter uma religião exterior, né? E obviamente que é porque os judeus estavam no extremo de uma religião hipócrita, falsa, né, de aparência. E obviamente que, né, tem muita gente que tem dificuldade com o Sermão de Monte, nós estudamos, adultério é adultério. Mas Jesus estava falando que a pessoa que cobiça no coração, ela já está mostrando o lado maligno, pecaminoso que tem dentro dela também. Isso precisa ser tratado, precisa ser corrigido. E aí vem, então, um dos temas principais aqui no capítulo um, né, em Tiago, que está no capítulo um, que é a prática da fé, a prática dessa palavra. Não adianta só, né? Não adianta só dizer que você tem uma fé ou você crê em alguma coisa, mas não adianta, você tem que ser realmente praticante da palavra. Então, praticar a palavra é um dos temas extremamente importantes de Tiago. Não somos ouvintes somente, somos praticantes. E não adianta se enganar, porque se alguém ouve a palavra e não pratica, ele está vivendo uma coisa falsa, que não é real, e, e ele não vai longe com isso, né? Então vamos fazer a exegese dessa terceira unidade rapidinho, Claudinei? Com- mas é importante fazer a conexão com antes. Belito abriu o microfone? Belito, você é de onde, Belito? Qual a cidade que você vem? Ah, Cabo Delgado, na verdade, eu estou num distrito, não estou numa cidade. Da onde? De qual província? Cabo Delgado, Pemba. Ah, tá. Sim. Muito bem. Amém. Vamos lá. Você ia falar alguma coisa? Eu? É, Não tenho problema de internet agora, então por isso não quero começar a falar aí depois não terminar. tá bom, eu tô lhe ouvindo bem. Claudinei, vamos fazer essa exegese então? Fazer a Vamos, exegese. vamos. A gente até iniciou ela ontem, Ah, mas então, podemos voltar nela aí. já acabou? Não, não, não. A Alguém quer gente- apresentar, discutir? Vamos lá, os três Pode ser. pontinhos aqui. Rapidinho então.
Pode conduzir. Aham. Ok, vou só abrir a Bíblia aqui, gente. Opa, título. Então, o texto. Então, lembra que a gente ajustou então as perícopes, né? Então, essa perícope ela vai começar então no 19, correto? Correto. Isso, é porque eu tô abrindo aqui a século XXI aqui para o pessoal ler também. Então, vou ler ela todo, a partir do 19, né? Diz assim: Meus amados irmãos, tende certeza disso, todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio no falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. É, então nós traçamos, né, uma antítese aqui no versículo 21 ontem e vamos fazer toda essa questão aqui do 19 a 20, né? O que que Tiago está falando aqui, que a gente falou ontem, né? Eles estavam sofrendo as perseguições, não é isso? E no estado normal de um homem caído, né? O que vem primeiro são as murmurações, né? São as reclamações, e Tiago já começa aqui, né? Que se você está na palavra, né? Como foi falado anteriormente, você é o fruto, né? Dessa palavra da verdade, nós precisamos. é, é, Todo mundo tem que estar pronto para ouvir primeiro, né? Traz aqui a ideia da, como é que é a palavra? Da mansidão, traz a ideia do domínio próprio, né? Ser tardio no falar, tardio se irá, é exatamente essa questão aqui dos momentos de dificuldade e a gente começar a reclamar. Um ponto legal aqui, como a gente tem falado aqui no verso 21, deixa eu pegar no grego aqui. Como a gente tem falado, como a gente tem falado que o verso 21, né? Eu vou abrindo aqui apotemenoi, né? A palavra apotemenoi aqui, a gente viu ontem, né? A questão de, né, aqui, ó, descartar, separar, guardar fora, lançar fora, né? Da ideia realmente de abandonar, né? Ó, afastar, separar, descartar. E eu acho que essa é a pegada do primeiro ponto aqui, né? Então, se você
apotemenoi, né? Abandona. No mesmo instante você aqui ó recebe, né? A palavra aqui dextate. Vou abrir ela aqui para a gente ajustar ela. Decomai, né? É a ideia de acolher, né? De receber, de aceitar. Aqui, ó. É usado para as pessoas acolham a Deus, né, como receber e participar. É, só para a gente entender lá como é que a gente vai trabalhar o texto lá, né? É uma pronta recepção do que é oferecido, né? Hum, ok. Então, nesse primeiro ponto, é, essa antítese, eu até coloquei ontem essas palavras no chat, eu vou colocar de novo aqui, para quem não estava. Aí, ó. Né? A antítese é essa mesma, de livrar-se de uma coisa ou abandonar uma coisa e acolher uma outra coisa. Então, o texto está falando bem simples assim, ó, livrando-vos de todo tipo de impureza, né? Está abandonando, mas ao mesmo tempo você está acolhendo a palavra em vós já implantada, né? Então, a gente precisa acolher a palavra e preencher o lugar, né, que estava ali sendo alvo da imoralidade. Então, por exemplo, é muito fácil eu pregar sobre o pecado, né? Fácil entre aspas. Nesse sentido de desafio, a tônica de largar o pecado, né? Largar a prática, isso é verdade, a gente tem que pregar dessa questão. Mas o que Tiago está propondo não é só um ato de deixar de fazer. Mas como nós falamos ontem, né, um ato de substituição. É substituir por algo saudável, substituir por algo mais nobre, né? Então, é, antigamente, no nosso velho homem, né, nós preenchíamos o nosso cotidiano com práticas não boas. Agora, entendendo a cruz de Cristo, há uma substituição. Estão entendendo? Então, o desejo pelo pecado, na verdade, ele sempre vai estar aí no seu coração. O que o Tiago está falando é assim, ó, abandonar o pecado não quer dizer que você vai vencer ele 100%, né? Mas é necessário uma substituição, porque você vai deixar de roubar, por exemplo, mas você vai é, intensificar, por exemplo, a leitura da palavra, né? A leitura da palavra para você se fortalecer mais e mais. Então perceba que não é só abandonar o pecado e ficar de boa, né? Ficar tranquilo. É um processo. E isso se chama processo de santificação. Normalmente a gente, né? A gente não, né? Algumas igrejas trazem uma questão mística nisso, né? Tipo assim, se converteu e agora mudou tudo na sua vida, tal, e você não pode fazer mais nada. Mas o que Tiago está propondo é abandonar as práticas e substituir com outras mais nobres. Uma vida que está sendo remodelada, né? É você preencher aquele vazio de algo que ficou, ou melhor, com algo mais saudável, né? Então perceba, não é só abandonar o pecado, é uma substituição, é uma decisão. Com Tiago é assim, gente. Com Tiago é 8 ou 80, né? É o grito de Tiago, ou você abandona e já acolhe e já recebe a palavra já implantada. Quer ver, por exemplo, é, um discurso religioso é tipo assim: você abandona, né? Faz um movimento de você abandonar um discurso religioso e uma prática religiosa, por exemplo.
tem a cruz, né? Aí você coloca, você escreve seus pecados, coloca seus pecados na cruz, queima, tem toda uma mística em cima disso, né? É, mas na verdade, se você continuar com sua mente vazia, né? Você vai continuar vazio, mesma coisa. Então, não adianta, né, lutar em relação ao pecado nesse sentido de só abandonar. Você precisa colocar alguma coisa em relação, né, para substituir essas práticas. Isso se chama o processo de santificação mesmo, né? Onde você vai é, abandonar sua prática e vai, de uma certa forma, acolher, né, o que a palavra já implantada na sua vida. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente pode trabalhar assim dessa forma, tendo exatamente essa antítese na sua mão, né? Porque o texto vai falar, é, é, Hein, né? Claudinei? Oi. Não, eu queria que eles fizessem um exercício, né? Eles não estão. Aham. Eles já discutiram o texto ou não? A gente discutiu essa parte ontem, mas podemos ajustar isso aí. Tá, como é que Vamos tá a deixar divisão? eles falarem então. Tá, a divisão tá do quê? 19 a 21, 22 a 25, 26, 27, é isso? Isso, exatamente. Qual a ideia central aqui? Eu já falei, né? A prática da palavra. Quais são os três Uhum. pontos, então? Diretamente aí. Qual seria? Quem levanta a mão e fala? Chipinduro, pode falar chipinduro. Muito obrigado, pastor. Na verdade, eu não tive tempo de ler todo o texto, como ontem não consegui terminar a aula por questões de internet, mas consegui perceber uma coisa aqui, que gostaria de partilhar. De 19 a 21, primeiro ponto, eu acho que é sobre o abandono do pecado, que ela, consequentemente, deve gerar a substituição, né? Abandonamos e substituímos por aquilo que vem dizer o versículo 21, a palavra que a nós é enxertada. De 22 a 25, eu compreendo que é sobre o cumprimento dessa palavra que nós vamos receber no versículo 21. Então, o segundo ponto é o cumprimento da palavra de Deus. E o terceiro ponto, 26, 27, é a prática da verdadeira religião. Quem foi que falou? Desculpa, eu não vi. O irmão E pendura. Chipinduro. Pendura. Muito bem. Ah, por que é a verdadeira religião? O que que é a questão aqui da verdade, da palavra, praticar a palavra? O que que é o logos na teologia do Novo Testamento, Chipenduro? O que que é esse logos aí? É, bem, pastor, na verdade não estava à espera dessa pergunta, mas começando com a primeira, né, verdadeira religião. O que eu compreendo com o texto, na verdade, associando com o que nós vimos em João 1, quando o pastor Claudinei pregou, eu percebo que a verdadeira religião é aquela não egoísta, em que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos preocupamos com os outros, no sentido de não só como Tiago vem especificar, né, a questão de visitar os órfãos e ajudar as viúvas nas tribulações, mas preocupar-nos com o bem-estar tanto físico e espiritual também dos outros. Então, acho que é isso, pastor.
Ô, Chipenduro, o que que tem logos, palavra a ver com criação, primícias da criação? Como é que Deus fez os céus e a terra? Através de quê? João, ele usa o logos em João 1 e tem a ver com isso também, mas ele usa um conceito filosófico grego também. Os seus eternos, eles foram criados por meio de palavra. Então, Deus dizia, haja isso, e a coisa existia, passava a existir. E agora com a nova criação, como é que Deus faz? Nós somos novas criaturas, é uma nova criação. Nós somos primícias da criação de Deus agora, é o final do 18 que eu falei aí. Então, isso é importante para a gente entrar nessa unidade. Como é que fica isso? Como é que Deus fez o Chipindur agora, nova criatura? Ah, essa nova criatura, agora, Deus fez por meio da sua morte, a minha aceitação ao sacrifício que Jesus fez por mim na cruz de Calvário. Então, eu recebi a Jesus, consequentemente, neguei a mim mesmo e passei a viver Cristo. Então, foi esse processo. Sim, isso aí é o nosso nossa maneira de expressar o novo nascimento, né? E a conversão. Mas no contexto de Tiago, o que que ele está dizendo? Da mesma maneira que Deus falou, haja luz e houve luz, ele disse, haja Chipinduro, nova criatura, e houve Chipinduro, nova criatura. Então você é, nesse sentido da nova criação, o resultado da palavra que vem de cima, do alto, a palavra da verdade, uma palavra que tem o poder de criar, né? E aí a conectividade é porque a gente não percebe que para o judeu esse conceito de palavra ele é enorme, né? Por causa da maneira que eles são formados. E, e a palavra, então, para o judeu no Velho Testamento, não é o. Vocês se lembram? O judeu usa uma palavra para isso, vocês sabem qual é? Não é? O rema, né? Ela na verdade, ela é grega assim e tal, mas é o conceito do judaísmo que fala, é a palavra falada, né? Que tem a ver com esse poder criador. Então, quando Deus fala, o cosmos obedece. Quando Jesus, por exemplo, deseja que Lázaro seja ressuscitado, ele fala: Eu sei que tu sempre me ouves. Ou fala para o Pai, né? Porque Jesus, a palavra de Jesus é ouvida pelo Pai e o Pai, então, ele se alinha com essa palavra e fala: Lázaro sai para fora. E o cosmos resolve aquilo que é o comando, né, de Deus naquela hora. Então, os judeus atrela muito, né, o sentido da palavra como uma força ativa, né? Ela é dinâmica, ela, ela não é estática, né? Elas são, na verdade, elas executam a vontade de Deus. Então, Deus fala, o mundo é criado. Então, nós somos o resultado da palavra, né? Então, essa palavra aí, ela não é um conceito abstrato, mas é a palavra de Deus. Essa palavra da verdade, que vem do alto. E nós somos resultado disso. Não tem variação, não é? Não tem sombra de variação. Deus fala 100%. Não como a gente fala, que a gente fala as coisas, às vezes acontece, às vezes não acontece. E é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Então, o que Tiago está falando é exatamente que nós somos resultado disso. Agora, outra ideia nessa perícope, Chibindur, é que, como Deus não varia e a palavra dele é 100%, assim também tem que ser o nosso comportamento. Porque se nós somos resultado disso, a nossa prática cristã, ela tem que ser totalmente atrelada a isso. Então, Deus, quando fez um passarinho, falou: haja um. Qual o passarinho que tem em Moçambique aí que canta? Tem o quê? Tem um. Fala o nome de um Pum, pum. passarinho. Oi?
O pardal? Pombo. Pombo. Tá bom, Ia ser pombo. um pardal. O pardal também, o pombo não canta, não. Não tem um passarinho que cante aí em Moçambique? Gabon. Um roxinol. No Brasil a gente tem o bem-te-vi. Mas então, Deus fala, olha, haja um. é, não tem um passarinho aí? Fala um passarinho aí em Moçambique. Deixa eu ver aqui. Xerico. Xirico. Xirico. É um canário, né? É um canário de Moçambique. O sabiá. Não, aí tem sabiá também, né? Mas então fala assim: Deus falou, haja o xirico. Aí o xirico veio à existência. Aí o xirico se torna, nasce, cresce, vira adulto, e o que que ele faz? Ele é xirico, ele canta, não é isso? E ele canta e canta e canta, porque ele foi feito pela palavra de Deus dessa forma, com esse propósito. Então a execução nas nossas vidas da palavra de verdade, o nosso propósito, essa nova criatura, esse novo nascimento, essa nova função, isso é que deve ser o resultado dessa nova criatura. Então a gente não vai viver uma vida religiosa, não é, falsa, mas vai viver uma coisa verdadeira, autêntica. A verdade aqui tem a ver com ser original, com ser a essência daquilo que Deus nos fez. Então, se você ouve a palavra e fala, haja chipinduro, e o chipinduro não vira uma nova criatura que é para falar a verdade, exaltar o nome de Deus, né, ser luz no mundo, então tem alguma coisa errada aí. Parece que a criação ficou comprometida, não funcionou bem, né? E, e aí vem no primeiro ponto que o Claudinei falou, a ideia de transformação, né? Porque como nós somos nova criação, nós temos que deixar para trás aquilo que é velho, né? E esse é o momento que Jesus falou, né? Do vinho novo, que não pode ser em odre velho, né? Porque senão estoura, porque o vinho ainda fermenta um pouco, aquele açúcar do vinho ainda vai virar álcool e produz, né, gás carbônico, e aquele gás estoura a bolsa, né? Ou o remendo novo em pano velho, porque a tensão é muito maior no lado do velho do que no novo, e ele vai rasgar, né? Então nós precisamos entender que é uma nova criação, e o que é velho fica para trás, tem que deixar a impureza para entrar nessa nova realidade. Então, o primeiro passo é deixar para trás, primeiro ponto. Desculpem aí. Primeiro passo, 19 a 21, é deixar para trás as impurezas, né? Tem que ser, não é? E ele, obviamente, que tá tudo na questão de ouvir e falar aqui, né? A gente vai lidar com isso, mas o primeiro passo é deixar para trás e depois o segundo passo é, é ser fazer aquilo para o qual você foi desenhado, então encontrar o seu propósito, né? Aí vem a metáfora do no espelho, né? Não sei se você falou sobre isso, Claudinei, mas o que que é o contemplar no espelho? Por que que a pessoa esquece, né? É tipo assim, é a identidade, né? É a ideia de identidade. Eu já não sei nem o que que eu sou mais, então eu esqueço. Então, propósito, identidade, você não é. O que que você é? Ô, Chirico, o que que você é? Ah, não, eu não sei mais. Eu não canto, não sei. Acho que eu sou um pombo, eu sou um pardal. Chirico é Chirico, né? Então, se tem uma identidade, tem um propósito e tem uma funcionalidade. Se nós somos novas criaturas, Chipinduro novo é um filho de Deus que vive de uma maneira nova, com propósito para o qual Deus o fez, né? Então não pode deixar de executar a missão que Deus te deu. Se é para ser xerico, canta, meu filho, né? Se é para ser chipuduro nova criatura, seja um chipuduro nova criatura. Quando Deus nos faz novas criaturas, Ele nos dá realmente um propósito, um desenho, uma missão nova. Há uma função, nós precisamos identificar isso, essa é a nossa própria identidade.
E o terceiro ponto, né, é ele ele fala do aqui já na outro extremo, né? Então, o primeiro ponto deixar para trás, segundo encontrar a identidade, a missão, né, o nosso propósito na vida. E o terceiro, ele fala sobre a religião pura e sem mácula, não é? Quem pensa ser religioso, não é? Então, o que que ele está questionando no terceiro ponto? É uma religião que, que ela é irrelevante, obsoleta, não é? Então, o critério é de ser realmente ir ao encontro de um mundo que precisa dos filhos de Deus. O mundo precisa do xirico. O que seria de Moçambique sem o xirico? Você ia acordar de manhã e não ia ouvir o canto do xirico, não é? E quem ouve o xirico deve gostar do canto do xirico. E se o xirico está no seu quintal e ele canta todos os dias, não é? O dia que ele não canta, você vai sentir a falta dele. Isso aí é a prova da relevância do xirico na sua vida. Se você tira o xirico do seu quintal, te garanto que, né? Se você tem um xirico que canta todo dia, você vai falar: cadê aquele xirico? Me tenho saudade do xirico, né? O xirico tá me fazendo falta. E ainda bem que não tem brasileiro nessa aula, senão ia ficar ruim, né? Mas ninguém vai entender isso, Moçambique. É porque no Brasil tem uma palavra parecida com essa, só que ela é de baixo calão. Pois é. Eu tô falando isso aqui, eu tô só. Mas o. E. Então, o xirico, quando ele cumpre a sua missão, ele se torna essencial para o mundo. Então, por isso que a religião que, que não que é irrelevante, né? Ele ele não é verdadeiro, ele não existe, né? Então, quando o cara não refreia a sua língua, quando ele não ele está enganando a si mesmo e a sua religião é vã, né? Ou seja, o cara não consegue, ele não conseguiu nem deixar as coisas, as impurezas para trás. Então não pode nem falar dele ser relevante, porque a relevância é cuidar dos órfãos e das viúvas, não é? E guardar-se incontaminado do mundo. É ser extremamente relevante para uma sociedade que sofre e ser uma pessoa que é referência nessa sociedade, uma pessoa que é não contaminada. Será que é assim que o mundo nos vê? Tiago estava querendo que os crentes fossem assim, não é? Uma referência, algo colocado no monte, como Jesus fala à luz, o candeeiro que se coloca no alto, né? Não debaixo do alpendre. Então é relevância. A pergunta, a relevância que você tem na vida, o valor que você tem na vida, o terceiro ponto, ela é igual essa questão do xirico aí. Se o xirico sumir, o dono daquele terreno vai sentir falta dele, não é? Provavelmente muita falta se ele canta todos os dias. E a pergunta de relevância para você, né, seminarista aí para mim, para o Claudinei, é se eu sumir hoje, né, se eu for tirado do contexto que eu vivo, na minha família, na minha igreja, na minha comunidade, no meu trabalho, na minha cidade, no meu país, no reino de Deus, qual é a falta que eu vou fazer? Será que a gente ocupa um lugar realmente de sal e luz, de relevância? Um lugar que realmente as pessoas estão olhando, né? A gente está num lugar para o qual as pessoas estão olhando? Esse é o terceiro ponto. A prática leva você a ser um referencial, ok? Então, primeiro ponto, deixar as impurezas para trás, porque, obviamente, controlar a língua, já vou dizer de cara aqui, né? É fundamental porque nós fomos criados pela palavra. Então, a palavra ela tem extremamente valor para nós porque Deus não fala qualquer coisa. O que ele fala acontece. Então, a gente, como imagem e semelhança de Deus, não pode falar qualquer coisa. O nosso proceder se ensina ou não. Valorizamos o que é dito, porque foi através da palavra que Deus nos fez. Então, tem que deixar para trás esse hábito péssimo de não valorizar o que se fala. Primeira coisa. Então, o crente, praticante da palavra, da verdade, ele valoriza a palavra, ele se liberta daquilo que está para trás, que é impuro. Segundo ponto, né? Somos praticantes, não somente ouvintes,
e sabemos qual é a nossa identidade, qual a missão que temos na vida. A gente olha para o espelho, mas não esquece a imagem. Nós sabemos que fomos criados com um propósito. Igual o Chirico na machamba é o crente no mundo, não é? Onde ele está. Ele tem um lugar. E o terceiro ponto, nós somos uma referência, porque primeiro não deixamos para trás realmente tudo, né? As impurezas, o que a gente fala é verdadeiro, as pessoas levam a sério, elas nos ouvem, nós somos verdadeira referência e o nosso papel é de extremo valor, não é? O cuidar dos órfãos e das viúvas aí nas suas atribulações. A gente vai discutir isso aí, eu vou abrir o painel para vocês falarem sobre o que é órfãos e viúvas, mas entenderam a ideia central, os três pontos? O sermão está pronto? Alguém quer acrescentar, dar uma melhorada aí? Alguém? Levanta a mão aí, por favor. Entenderam ou não? Realmente deu para entender, pastor, eh, esta questão da ideia central, de modo que nós não fujamos tanto do contexto literário, porque em algum momento, quando não descobrimos a ideia central, então pode-se dar o caso de fugir tanto assim quanto à interpretação. Então, deu para entender. Muito obrigado. Amém. Alguém mais? Belito, fala aí, eu queria ouvir alguém Ah, aí de Cabo Delgado. desculpe, Fala, professor. fala, Pai, Ah, Jesus. introduziu, eh, fez uma pergunta: qual é a religião pura? Também gostei, né? Gostei durante a interpretação aí, que realmente precisamos nos despir do velho homem e tornarmos uma nova criatura. Novo nascimento deve ser visível nas nossas vidas. Então, isso é que faz tanta diferença e é necessário ser visível no seio dos crentes, que é dentro do contexto do Novo Testamento, como dizia. Então, também é interessante esta parte, porque realmente nós vemos há muita mistura no estilo de vida. As pessoas não conseguem despir-se dos hábitos antigos. Então, mesmo que tenham aceite Cristo, mesmo que tenham a nova conversão, né? Tenham a conversão em Cristo, mas têm tido dificuldade de viver a tal nova conversão, acabam misturando no seu dia a dia. Então, ah, viver o cristianismo ou o Novo Testamento é mesmo separar-se daquilo que foram os hábitos anteriores e buscar uma nova vida, vivendo ela de acordo com a palavra do Senhor. Amém, Fábio. O que é cuidar de órfãos e viúvas, né? É refrear a língua, não cuidar. Por quê? Será que ele está dando uma cartilha? Será que Tiago está falando agora, uma nova lei, o crente precisa só falar menos e ter orfanatos e ajudar as viúvas? É, não é tão simples assim, porque há que ser mais profundo, né? No mundo, o Fobbit conhece bem porque ele já trabalhou em grandes empresas, né? Viaja bastante, tem vários, né? Você tem negócio, e tudo. Como é que é o mundo, Fobbit? Assim, a maioria das pessoas, elas estão buscando seus próprios interesses, né? Passam o dia após dia preocupando com as suas próprias vidas, almejando, planejando, buscando, investindo para que elas tenham seus próprios interesses. O que é o crente? Eu recebi uns primos de Portugal